Vamos para mais uma aula de história? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância da escrita. Nos últimos vídeos nós estávamos falando sobre a importância da oralidade para os povos africanos, asiáticos e para os indígenas. Agora nós vamos comentar e falar um pouco sobre a escrita. Você já parou para imaginar como seria a sua vida sem a escrita? A escrita é uma das melhores formas que existe para nós registrarmos a nossa história e também para nós registrarmos a nossa memória. Afinal de contas, assim a gente não tem o perigo de perder a nossa história. E qualquer pessoa que conheça o nosso idioma consegue ter acesso àquilo que nós vamos escrever. Escrever é registrar um pensamento, uma memória, para que qualquer pessoa tenha acesso a ele depois pela leitura. São muitos os exemplos do uso da escrita para registrar histórias, acontecimentos, ou até mesmo lendas, né, que faz parte da nossa cultura. Um livro, uma carta, uma revista, jornais. E mais recentemente nós também utilizamos a escrita nos meios digitais. Mas você sabia que nem sempre existiu a escrita? A escrita ela foi evoluindo junto com o ser humano. E tudo começou, como está escrito aqui, na nossa apostila, com as pinturas rupestres dos homens das cavernas, há milhares de anos atrás. Estudiosos acreditam que as pinturas rupestres retratavam e retratam o cotidiano dos povos primitivos, que eram feitos através de desenhos utilizando sangue de animais, extratos de algumas plantas e também o carvão. Só que apesar de representar histórias, os acontecimentos dos homens das cavernas, as pinturas rupestres, como essa que nós temos aqui na nossa apostila, elas não tinham uma padronização. Mas afinal de contas, aonde surgiu a escrita como nós conhecemos hoje? Hoje nós sabemos que a escrita surgiu na Mesopotâmia, onde hoje se localiza um país chamado Iraque. Olha aqui no mapa. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 6.000 anos atrás. Mas não pensa que a escrita sempre foi como nós conhecemos, com essas letrinhas aqui. Uma das primeiras formas de escrita é a escrita cuneiforme. Como que ela era feita? Olha a sua apostila. Na página 180, nós temos um exemplo da escrita cuneiforme, que era utilizado um objeto rígido e raspava a argila quando ela estava mole. E depois, para preservar essa argila, ela era colocada em fornos para esquentar e ela endurecer, ficar como uma pedra. Dessa forma, os registros não eram perdidos. E por que eles criaram essas formas de escrita? Segundo a sua apostila, aí na página 180, no terceiro parágrafo, está escrito assim: essa forma de escrita foi desenvolvida pela necessidade do povo sumério para facilitar a administração das cidades e a contabilidade de tudo o que existia nela, propriedades, bens, cálculos comerciais, entre outras coisas. E muito do que nós sabemos sobre esses povos da antiga Mesopotâmia se deve ao fato de pesquisadores terem conseguido decifrar essas letrinhas, esses códigos que eles criaram nessa época tão remota. Ou seja, foi a partir da escrita que nós começamos a desvendar os mistérios de vários povos do passado. Viu a importância da escrita? É através da escrita que nós podemos registrar a nossa história e, dessa forma, qualquer pessoa, hoje ou no futuro, vai ter acesso a tudo aquilo que nós quisermos deixar registrado por meio da escrita. E pode ser numa agenda, num diário, no seu caderno, na apostila, ou até mesmo, se você quiser, escrever um livro para deixar registrado para todo mundo que quiser ler a sua história. Legal, não é? Então, agora vamos fazer algumas atividades? A primeira atividade da apostila, lá na página 181,
ela pede para você escrever um pouquinho sobre a importância da escrita na sua vida. Ou seja, por que a escrita é importante para você? Essa atividade era para a gente fazer na sala de aula com os nossos amigos. Mas como nós estamos em casa, você vai fazer sozinho e você pode registrar escrevendo no seu caderno. A atividade 3 fica como uma dica, se você quiser fazer na sua casa, para você ver como é a escrita cuneiforme. Você vai precisar de materiais bem simples. Vamos agora para a atividade 4? O que está escrito na atividade 4? Sabendo que a escrita é muito importante para a comunicação entre os seres humanos, cite alguns exemplos do uso da linguagem escrita. Olha, um exemplo está aqui na mão, esse livro, certo? Onde mais a gente pode usar a escrita? Vamos lá, pensa e anote aí na sua apostila. A 5 é muito fácil. Por que a escrita dos sumérios era chamada de cuneiforme? Vou dar uma dica. Volta lá na página 180 que você vai encontrar a resposta. Na 6, está falando sobre a arte rupestre. Olha só, a arte rupestre esteve presente em diversas culturas e povos ao redor do mundo durante a pré-história. De acordo com os seus conhecimentos sobre a arte rupestre, assinale a alternativa correta. Olha, vou dar uma dica. Lê com bastante carinho a resposta A. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, volta e assiste o vídeo novamente. Se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, tá legal? Valeu, gente! Até a próxima aula!